Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 26 de maio de 2023. Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira, que o Senhor abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos continuando a nossa leitura diária da Palavra de Deus. E hoje estaremos continuando a leitura do livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 14, que está escrito assim: a morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquisua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, indo no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram as suas cabeças e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus ao redor para anunciarem a seus ídolos e ao seu povo. E puseram as suas armas na casa de seus deuses, e as suas cabeças fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e os sepultaram com seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aleluia! Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Aqui nós podemos ver mais uma vez, a triste trajetória de Saul, na qual morreu sem ter a proteção de Deus, sem estar debaixo do propósito de Deus. Ele pensou que tinha o reino, mas ele não tinha mais nada, porque nem o reino que ele achava que ele tinha, que era dele, era mais dele, porque o Senhor já tinha entregado a Davi, já tinha transferido o seu reino para Davi. Então Saul, por causa da sua transgressão, por causa da sua
idolatria, ou não, por causa da sua falta de fé ou incredulidade, que deixou de buscar ao Senhor ou consultar ao Senhor para consultar a pitonisa, né, a adivinhadora, ele acabou perdendo o reino, e as consequências foram tão drásticas que as consequências afetou toda a sua casa. Por causa de Saul, Jonatas não foi rei. Por causa de Saul, Jonatas e seus 2 irmãos vieram a morrer, né? Abinadab e Malquissua. Por causa de Saul, Israel entrou num declínio terrível, onde foi mais assolado, mais perseguido pelos filisteus, até de novo Israel se erguer, até de novo Israel se restabelecer. Teve que ficar, né, sendo ali provocado, sendo ali insultado pelos filisteus por causa da consequência do pecado, em que não esperou o tempo de Deus para que as coisas acontecessem na sua vida. Né? E esse é o mal do ser humano, né? O mal do ser humano, ele não sabe esperar o tempo certo. Ele não sabe esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam na sua vida, principalmente no âmbito, né, espiritual. Às vezes a pessoa toma atitude precipitada, não busca em Deus resposta e acaba sofrendo consequências, acaba sofrendo situações em que acaba trazendo circunstâncias ainda mais difíceis na sua vida do que elas já estão. Então, o que nós aprendemos aqui com Saul é que a nossa vida, se ela for direcionada para com Deus, para que possamos viver, né, debaixo da bênção do Senhor, nós passaremos menos tribulações e menos dificuldades do que se formos, né, rebeldes, se formos pessoas irrepreensíveis, se formos pessoas em que não andam na vontade do Senhor, se formos pessoas que não esperam o tempo de Deus, né, para as nossas vidas. Quando nós não esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas, nós pagamos, né, o preço pelas nossas escolhas. E Saul pagou um preço muito caro, onde era só ele esperar o profeta Samuel lá atrás, onde Samuel falou para ele: espera, quando eu chegar a gente faz o sacrifício. Ele achou que porque ele era o rei, porque ele era o maioral, ele podia fazer tudo, e não é assim, né? Sacerdote é sacerdote, rei é rei, né? O rei está ali para reinar, dirigir o povo. O sacerdote é o profeta de Deus, é o homem de Deus que vai guiar o rei e o povo espiritualmente. Então, quando ele não obedece às palavras de Samuel, ele não está obedecendo às palavras do próprio Deus. E quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós só perdemos, né? E chega uma hora na nossa vida que a gente tem que colocar na balança. Vale a pena continuar desse jeito e continuar perdendo na vida? Ou vale a pena buscar coisas novas e receber coisas novas do Senhor? Talvez nós estamos vivendo um tempo que ainda dá tempo para que coisas boas, para que bênçãos, para que mudanças aconteçam nas nossas vidas. Ainda dá tempo. Para Saul não deu tempo, para Jonatas, que não tinha nada a ver com as escolhas do pai e não era de acordo com as escolhas do pai, não deu tempo, nem para os seus irmãos deram tempo. Porque por causa da imprudência, da transgressão e da desobediência de Saul, toda a sua casa foi destruída. Toda a sua casa foi destruída, ao ponto de que os filisteus invadem, né, ou invadem a cidade para tentar destruir ainda mais pessoas. E aí tem, né, a situação lá do filho de Jonatas, né, Mefibosete, em que a ama de Mefibosete, ao fugir com ele, né, a moça que cuidava, ele ainda era criança, ao fugir com aquela criança,
ela tropeça, ela cai, e ao cair ela quebra as pernas daquela criança. Então toda a casa de Saul sofreu por causa do erro, da desobediência, e a consequência foi terrível. Atingiu não só a geração de Saul, atingiu a geração dos seus filhos e também atingiu a geração dos seus netos. Podemos ver que a palavra se cumpre, alcançará a maldição, segunda e terceira geração acontecendo aí sobre a vida de Mefibosete, também ele sendo prejudicado, porque era o sucessor real, depois de Jonatas, que poderia ser o rei, que seria, acredito eu, que seria um grande rei, seria Mefibosete. Mas não, a casa de Saul entrou em decadência por causa da desobediência. Então tome cuidado, tenha zelo com as coisas do Senhor, tenha zelo com as coisas espirituais, tenha zelo com as coisas do Espírito Santo, para que você não venha perder, porque o perder as coisas materiais é o de menos. A pior coisa para o ser humano que já teve um contato com Deus é perder a essência, perder a presença, não ouvir mais a voz de Deus sobre a tua vida, te dando direção, te dando orientação. Acaba para o ser humano quando ele não consegue mais sentir a presença de Deus, quando ele não consegue mais ouvir a presença de Deus, Assim foi com Saul, infelizmente foi com seus filhos, atingiu até o seu neto, Mefibosete. Mas o que eu quero te propor é que você hoje possa buscar em Deus uma nova saída para a tua vida. Se você está fazendo as coisas hoje e não está dando certo, peça para Deus te direcionar, peça para Deus te orientar, peça para Deus te mostrar o caminho, te mostrar a direção, e eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor em teu favor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde neste dia, que o Senhor te proteja e te livre de todo mal. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Lembrando a você que hoje às 19h30 nós temos nosso culto de estudo, nós temos a nossa discipulado ali toda sexta-feira às 19h30, estamos ali ensinando a respeito da palavra de Deus. Se você quiser estar conosco, Avenida Felicidade Vilela, número 127, é de grande proveito e tenho certeza que acrescentará muito em seus conhecimentos. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo. Um abraço a todos em nome de Jesus.